Olá, olá, gente querida! Estamos aqui para mais uma conversa de quarentena com o tema constelações sistêmicas. Antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente a todos os comentários, todos os toques, as dicas e os retornos que eu tenho recebido nas redes sobre os vídeos. Tem sido muito importante para a gente seguir e saber qual o caminho a seguir, né? Muito grato. E eu peço agora para vocês, por favor, se inscrevam no canal, deem o gostei lá, indica, toca o sininho. Vamos lá para que mais gente possa estar conectado com a gente e discutir junto e conversar e compartilhar com a gente. Beleza? Hoje trazemos um tema muito importante e necessário. A força da vida vem através dos nossos pais. Vamos buscar como é que esta relação se dá. Nós recebemos a vida de um homem e de uma mulher. Então nós temos dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser, da nossa célula, DNA, 50% de cada um. E junto veio toda a história de vida de cada um dos dois sistemas familiares, paterno e materno. E com ele todas as informações, boas, ruins, todas as que foram transformadoras, contundentes e que mudaram o destino destas pessoas, certo? E elas continuam interferindo na nossa vida, nas nossas relações até hoje. Mas, quando nós nascemos, na nossa concepção, a gente recebe também junto um pacote de padrões, de crenças, de valores relacionados a essa família. E esse pacote vai nos dar condições para pertencer a esse sistema familiar, a ser aceito, a sobreviver. Então, a nossa criança, aquilo que permanece sempre dentro da gente, ela vai se agarrar muito a essa fidelidade para se sentir segura. Ela vai fazer tudo, ela inclusive dar a vida por isso, por essa fidelidade ao sistema e aos nossos pais. Todos os filhos querem amor, eles querem o amor porque amor é o fluxo da vida. E todos os pais, de alguma maneira, dão aquilo que podem, aquilo que têm, aquilo que eles conseguem. Se eu perguntar para vocês agora, vocês respeitam o que vocês recebem do seu pai e da sua mãe? Tu consegue simplesmente aceitar o que é possível para eles e buscar aquilo que tu podes buscar? A grande maioria pode dizer sim, eu posso agora, porque agora eu estou maduro e adulto. Mas a nossa criança não podia dizer isso, ela não conseguia dizer isso. Então ela ficava na falta. É muito comum aparecer isso, a falta de amor, ou o amor interrompido. E isso causa feridas muito profundas, muito dolorosas, ao ponto de ela começar a ver aqueles pais com dificuldade de ver os pais, com dificuldade para se conectar com esse amor. É preciso que essa criança, não importa quando, mas que ela reconcilie essas partes. Porque essa culpa que foi gerada, porque ela se sente culpada quando ela tem esse sentimento em relação aos pais, vai acompanhar ela. E toda vez que ela vibrar nesta culpa, ela fica no passado, ela fica emaranhada. E aí a gente costuma dizer o quê? Que ela reclama esse amor, ela julga os pais. E o reclamar e julgar só afasta ela daquilo que é o êxito da vida. O aceitar e o agradecer aproxima ela. Para ficar cada vez mais claro, julgar e reclamar nos afasta. Agradecer e aceitar nos aproxima daquilo que é nosso por direito, que é a vida, certo? E como é que eu posso fazer isso? Bom, primeiro, aceitar essa culpa, aceitar essa criança e aceitar essa culpa dela. Quando a gente aceita essa culpa, a gente bota luz nessa dor. Isso faz com que a gente se aproprie deste modo de ser da criança e nos sentimos mais próximos de olhar para os nossos pais e vê-los como seres humanos, como pessoas que têm os seus problemas, as suas dificuldades e que são ainda, aos olhos da nossa criança, muito grandes, porque eles nos deram a vida.
e nós jamais poderemos retribuir na mesma proporção a vida que nós recebemos. Como que a gente pode compensar isso? Dando a vida, continuando a vida. Essa é a maneira que a gente tem. E se de alguma maneira a gente não tem filhos, os projetos que a gente gerar, que gere benefício para outras pessoas, é uma maneira da vida continuar. É uma maneira de compensar essa culpa infantil. E é assim que de alguma maneira a gente se reconecta com a força da vida. E essa força da vida que vem de toda a nossa ancestralidade. Mas ela vem e não pode passar por cima dos pais. Ela vem através dos pais. O nosso sistema familiar, ele nos traz os desafios que nós temos, sim, capacidade e condições para lidar. Porque é esse que nós precisamos para o nosso processo de crescimento e evolução, né? Então eu sempre costumo dizer assim para as pessoas, logo no início dos atendimentos, nada que tu não mereça. Por quê? Porque tu merece, porque tu também tem todos os recursos para lidar com isso. Qual o caminho para nós nos conectarmos? Primeiro, aceitar os nossos pais como seres humanos e aceitar que eles são maiores do que nós e eles fizeram o melhor que eles puderam com o recurso que eles tinham. Eles também são filhos. E cada julgamento que eu faço me afasta mais. Cada vez que eu julgar o meu pai ou a minha mãe, eu me afasto mais dessa força da vida. E eu me aproximo mais daquilo que me bloqueia. E quando eu aceito, eu agradeço e honro eles pela vida que me deram, da maneira que foi possível para eles, eu tomo de volta o meu lugar de filho. E quando eu restabeleço essa ordem dentro de mim, nossa, tudo flui, a vida flui. Eu digo isso porque isso a gente experimenta nas constelações, quando essa reconciliação se dá, principalmente com os nossos pais. Quando eu tomo meus pais do jeito que eles são, incondicionalmente, eu me libero para o novo. O meu sistema familiar me libera para seguir o meu destino e o meu propósito. Sabendo que é difícil sim e cada um tem o seu caminho, certo? Agora eu vou contar uma história de como eu reconciliei dentro de mim, né, a figura do meu pai. E ela é uma história muito forte para mim, assim. Porque na tradição familiar, todos os meninos, os homens, meu irmão, meus primos, nós seguimos o ofício dos nossos pais. A maioria veio de uma condição que eles eram borracheiros e lidavam com pneus, e aí nós seguimos também. Outro ofício que o meu pai também, junto com os irmãos deles, tinha era de pescar. Então essa herança a gente recebeu. Eu trabalhei como borracheiro, profissionalmente na minha adolescência, e sempre fui um pescador durante muito tempo. Agora eu não mato mais peixe, mas eu sempre pesquei, eu sempre gostei daquele rito de estar na beira do rio e tal, porque era uma forma de como me conectar à minha ancestralidade e receber esse conhecimento do meu pai. Isso me deu um bom lugar, mas numa das partes minha havia algo que não estava. E certa vez o meu pai, que foi alcoolista, estava fora de casa, tinha bebido, e eu me arroguei de ser o mais forte, né, o maior da casa, porque minha mãe estava sofrendo, e aí eu fui em busca do meu pai, junto com um primo meu, que era bem mais forte, então eu achava que ele ia me proteger. Quando eu encontrei meu pai, eu fui com tudo para cima dele, obrigando ele a me seguir e falando coisas e injúrias contra ele, me colocando assim como o maior. E eu não percebi, e ele me acertou, ele me acertou com a mão no rosto e me deu uma cambalhada. Eu fiquei meio tonto na hora, porque foi muito rápido isso tudo, eu não esperava, né? Eu estava cheio de mim, eu me achava o maior, né? E maior do que ele. E quando aquilo me deu uma cambalhada, por incrível que pareça, brotou dentro de mim um outro olhar para com ele.
eu vi que ele era forte. Eu senti a força dele. Foi uma maneira que ele me botou no meu lugar. Não posso dizer que não foi a melhor maneira, mas foi para mim a melhor maneira e eu agradeço aquilo ter acontecido. Porque aquilo mudou realmente a minha história. Ele me colocou no meu lugar, da maneira que ele pôde, da maneira que foi possível para ele. Foi uma reação instintiva, né, de uma necessidade de recolocar o filho no seu lugar. Tu é o meu filho, tu é o menor, eu que te dei a vida. E a partir dali eu comecei a vê-lo de uma forma diferente, baixei a minha cabeça, tá? Consegui dizer para ele que amava ele, isso depois de um tempo no hospital e tal. Consegui dizer para ele que eu amava ele e que ele era semi-analfabeto, mas que ele me ensinou a ser homem e me ensinou o que eu sabia da minha vida. E eu era muito feliz por estar onde estou hoje na minha vida e agradeço a ele. Nessa história foi a minha história de reconciliar e aí eu reconciliei dentro de mim. A partir daí eu consegui aceitar e me realizar melhor com a minha vida, com as outras pessoas, na minha relação profissional, nas coisas que eu faço. E a força do meu pai se tornou muito presente para a minha vida e eu fiquei muito feliz. E estou. Desta maneira aconteceu comigo, essa é um pouco da minha história. E qual é a tua história? Tu deve ter alguma história que possa ser importante? Diga lá, tragam as suas histórias também, porque elas podem aparecer aqui, em determinado momento a gente pode trazer a história de alguém. Se ela for interessante a gente pode trazer, porque as histórias podem servir para as outras pessoas. Esse é o propósito. Podemos mostrar para os outros uma história que possa ajudá-los a olhar diferente as suas. E agora, para finalizar, eu quero trazer um exercício. Te centra, te concentra, olha nos meus olhos. Repete essas palavras para ver se essas palavras ecoam dentro de ti. Aceitem pelo menos repetir essas frases para que vocês pelo menos ouçam elas. Ouçam a sua própria voz e estas palavras e deixa que isso ecoe dentro de vocês. Ok? Em sintonia com o meu destino, em sintonia com os meus pais, em sintonia com a minha origem, eu tomo agora o meu lugar no mundo e tomo toda a força da vida. Obrigado.